Sábado, dia de Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este canal de evangelização. Já te peço a inscrição. Vamos lá, se anime, se inscreva no canal para me ajudar a chegar à marca de 3.000 inscritos. Deixa o joinha agora no início do vídeo, depois você escreve um comentário. Vamos ao Evangelho que está em Mateus capítulo 13, versículos de 44 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos este evangelho tão conhecido de nós, do tesouro e da pérola encontrada, para nossa meditação. E aqui eu separei alguns pontos, 4 pontos, para nossa oração de hoje. O primeiro ponto é o tesouro que está escondido. Jesus aqui está nos falando de um tesouro que é escondido, de uma pérola preciosa que um comprador precisou encontrar. Veja, Jesus se utiliza dessas comparações para nos dizer do valor incomparável que é o reino dos céus, que é o Evangelho. Esse tesouro nós podemos ver que é a própria vida em comunhão com Deus. Esse tesouro é a graça que nos salva, a amizade com Cristo, é a vida eterna que já tem o seu início aqui, mas nos espera na eternidade feliz. Esse tesouro é a própria palavra de Deus, esse tesouro são os sacramentos, esse tesouro é toda a graça, toda a vida, toda a santidade em Deus. E por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus se utiliza desse tesouro e da pérola, porque são coisas aqui na nossa vida terrestre que nós, seres humanos, buscamos, procuramos, gostamos de usar. Por exemplo, uma aliança de ouro, um relógio dourado, uma correntinha de ouro. Isso indica a valoração de um objeto. E Jesus Cristo faz esta comparação para dizer que o reino dos céus é o tesouro? Sim. Mas um tesouro que vale muito mais do que qualquer riqueza, vale mais do que qualquer sucesso, vale mais do que qualquer status, qualquer prazer. O reino dos céus é esse tesouro que está nos esperando e nós precisamos encontrar. Mas veja que a parábola mostra que quando o homem encontrou o tesouro, ele deixou o tesouro escondido. Aqui o segundo ponto. Por que deixar o tesouro escondido? Veja, um homem encontra o tesouro e o deixa escondido, não porque está desprezando esse tesouro, mas porque sabe que precisa preparar para possuí-lo. Então, encontra o tesouro, vai vender as coisas, então ele vai negociar, o tesouro está ali. Ele vai negociar, vai vender. Outro também encontra a pérola de grande valor, ele também vai vender todos os seus bens para comprar aquela pérola. Ele não afoba, ele quer dar tempo de preparação para adquirir aquele tesouro de modo justo, de modo definitivo. Aqui, meus irmãos, Jesus nos ensina que o reino de Deus exige discernimento, exige tempo, exige decisão. O tesouro está escondido não porque Deus queira nos privar deste tesouro, mas porque é preciso buscar com o coração, é preciso buscar com fé, é preciso buscar com perseverança. Por exemplo, você se encantou por uma pessoa, você quer se casar com uma pessoa. O tesouro vai ficar escondido, ou seja, você vai em primeiro lugar discernir se você quer namorar aquela pessoa. Você vai namorar a pessoa, você vai noivar com a pessoa, para depois adquirir o tesouro, que é o casamento. Às vezes as pessoas, e por isso terminam tão rápido, já se encontra pela paixão, já junta logo as escovas e pronto. Não é assim. O tesouro precisa manter escondido para você se preparar para o casamento, para você se preparar para o sacerdócio, para você se preparar para receber o perdão de Deus. Veja, uma confissão bem feita, o que ela exige? Arrependimento. O tesouro está escondido, a pessoa vai parar, vai pensar, vai refletir sobre os seus pecados, a pessoa vai perceber no que errou. Então ela vai marcar a confissão, ela vai naquele dia, ela vai se confessar e aí ela vai ganhar o tesouro da absolvição.
meus irmãos, minhas irmãs, poderíamos citar tantas coisas, o tesouro da própria palavra de Deus, que está aqui escrita há tantos 1000 anos, mas nós vamos vendo, e cada vez que eu detenho no prazo, que eu dou tempo para a palavra de Deus, que eu invoco o Espírito Santo, eu vou descobrindo elementos da mesma palavra, do mesmo tesouro, do mesmo baú de tesouros, que foi escrito há tanto tempo, há tantos séculos, e que ainda continua nos encantando, nos alimentando, que ainda nós vemos o tesouro da palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o tesouro da palavra de Deus, o tesouro do reino de Deus exige tempo, perseverança, discernimento, e por isso que esse tesouro fica escondido. Então, quando este homem encontra, ele vai e vende seus bens com alegria. Terceiro ponto, vender os bens com alegria. O Evangelho, meus irmãos, ressalta que o homem vende tudo, mas ele abre mão de tudo mesmo com grande alegria. Ele não lamenta, ele não reclama, não se diz que ele faz um sacrifício amargo, que ele vai, mas vai reclamando, vai resmungando, parecendo as pessoas quando vão para a missa sem querer. Não, mas hoje, mas por quê? Mas é porque isso. Ou, por exemplo, quando a pessoa vai se casar e fica reclamando porque essa igreja é chata, ou porque tem que confessar, mas é porque essa igreja quer oprimir, ou quando nós precisamos perdoar alguém, fica reclamando e fica resmungando. Não. Ele vende os seus bens com alegria. Perceba, meus irmãos, minhas irmãs, que ele descobriu algo maior. E quando ele percebe que ele descobriu algo maior do que as próprias ideias, os próprios esquemas mentais, do que a própria tradição pessoal, ele fica entusiasmado, porque ele percebe que tudo aquilo que ele aprendeu, que tudo aquilo que ele viveu, que tudo aquilo que foi ensinado não vale nada perante o grande tesouro que é Cristo. E meu irmão e minha irmã, isso é muito verdade. Eu já disse outras vezes aqui, repito, quando eu percebi de fato a minha vocação sacerdotal, para mim foi difícil fazer as escolhas, terminar um relacionamento, um noivado, foi difícil, mas foi com grande alegria que eu vendi tudo para abraçar, entrar no seminário, viver o tempo do discernimento, viver o tempo da formação, que é um período com certeza exigente, mas foi com grande alegria, foi com entusiasmo. Não é a ausência de cruz, mas é com entusiasmo eu fui vivendo cada etapa da formação. Então, meus irmãos, a alegria é sinal de que a pessoa entendeu o valor do tesouro. Na vida cristã, quando temos um encontro verdadeiro com Cristo, as nossas renúncias não são fardos. As nossas renúncias são escolhas felizes, porque sabemos que ganhamos infinitamente mais. Então, tudo aquilo que eu deixei, você pensa na sua vida, o que você já deixou por Cristo, tudo aquilo que você já deixou, não tem valor nenhum perante o grande tesouro que é o Senhor, que é o seu casamento, que são os seus filhos, que é a missa. Eu deixei um churrasco pela missa, amém! Eu deixei um passeio pela missa, amém! E não precisa deixar, você pode passear e ir à missa, não tem importância, mas quando eu percebo que eu deixei por Cristo, isso preenche o nosso coração. Essa semana alguém me disse, padre, chegou visita lá em casa, chamei para a missa, a pessoa não quis ir, e ela disse, pois vocês fiquem aí que eu estou indo para a missa, logo logo eu chego, tá vendo? Ela encontrou um tesouro, ela sabe que Jesus é mais importante que a visita é importante? Claro, amém por isso, mas a missa é mais importante, não tem como deixar Jesus, não tem como deixar Jesus por conta de visita. Enfim, agora o último ponto é abrir mão das coisas boas, não só ruins. E veja que o texto do Evangelho disse que ele abriu mão dos seus bens, ele vendeu os seus bens. Um detalhe importante, ele não abriu mão do que era ruim, mas daquilo que era bom. Também, meus irmãos e minhas irmãs, isso nos mostra que seguir Jesus não é simplesmente largar vícios ou pecados. Isso é normal, já seria um fato da nossa vida. Já deveríamos ter abrido mão de vícios, de pecados. Eu sei que nós não conseguimos de uma vez, mas precisamos estar lutando. Ou até mesmo abrir mão de coisas ilegítimas, precisamos. Mas, veja, que ele abriu mão de coisas legítimas, como conforto, planos pessoais, ideias pessoais, sonhos pessoais. Perceba, meus irmãos e minhas irmãs, que este homem vendeu os seus bens. Ele não vendeu aquilo que não presta. Isso ele nem venderia, ele jogaria fora. Nós também, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos. O discípulo sabe que nada, por mais belo que seja, pode se comparar ao reino dos céus, ao tesouro que é Jesus Cristo. É um amor maior, o reino dos céus é um amor maior que vai relativizar todas as outras instâncias, porque eu encontrei Jesus Cristo. O próprio Senhor, lá em Mateus 10:37, diz, quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, não é desprezar o bem, não é largar mão, não é desprezar este bem, mas é ordenar tudo ao bem maior.
Então aquilo que é bom na minha vida, se não me faz me afastar de Deus, precisa ser ordenado para que eu viva o amor de Deus, para que eu viva a vontade de Deus. Então perceba, meus irmãos, minhas irmãs, que este Evangelho quer nos ensinar a ter alegria quando encontramos um tesouro, a fazer perceber que existe sim um tesouro maior, existe algo maior do que o que eu penso. O que eu penso é bom, mas Jesus é maior. Eu não vou trocar Jesus por um jogo na televisão, não tem como, é impossível. Assiste esse jogo depois, tem tudo na internet. Não vou trocar Jesus por uma pescaria, não, é impossível. Se você vê que Jesus é importante, como você vai abrir a mão da Santa Missa por conta de outras coisas? Meu irmão, não faça isso de forma alguma. Mas quando você abrir mão, abra mão com alegria, porque você sabe que abriu mão por algo maior, que é o próprio Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude, nos ilumine, esclareça as nossas ideias, nos dê a coragem de abrir mão daquilo que é bom, por aquilo que é melhor ainda, que é o próprio Cristo, porque Jesus não vale a pena, Jesus vale a vida inteira, Jesus vale todo o nosso esforço, Jesus vale toda a nossa energia, porque Ele é o tesouro que está ali nos esperando. Amém. Queridos, muito obrigado por você estar aqui. Deus te abençoe mais uma vez. Se esta palavra de Deus te faz bem, se este evangelho te alimenta, por favor, me ajude se inscrevendo no canal. Eu peço isso todos os dias, mas é porque ainda 50% de vocês não são inscritos. E se esses 50% se inscrever, eu chego à marca de 3 mil. Então vamos lá, me ajude. Não vale a pena só ouvir e não me ajudar, me ajude também. Deixe o seu like, escreva aqui algum comentário. Queridos, amanhã é domingo, portanto nós temos missa às 7 horas da manhã, em Bom Jardim, 9h30, Baliza, nós vamos encerrar a Semana Nacional da Família, 9h30 neste domingo. E Bom Jardim, às 19 horas, nós teremos a Santa Missa. Então, retomando, Bom Jardim, 7 horas da manhã e 19 horas. Baliza, 9h30 da manhã. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.